Olá, galerinha do mal! Aqui é a Kakaiju. Hoje eu quero falar com vocês sobre como chegamos ao ponto em que o homem passou a ser tratado da forma que é hoje. Antes de dizer que a sociedade é cruel com o homem, a gente precisa voltar lá atrás. Muito antes de política, muito antes de redes sociais, muito antes de qualquer discurso moderno. A gente precisa voltar para o momento em que a única prioridade humana era sobreviver. Durante milhares de anos, a vida era simples no pior sentido possível. Ou você se protegia, ou você morria. Ou sua tribo se defendia, ou desaparecia. E nesse cenário, força física não era detalhe, era critério de sobrevivência. E biologicamente, os homens, eles sempre tiveram mais força bruta, mais massa muscular e mais capacidade para confronto direto. E isso não é opinião, é fato da natureza. E enquanto isso, a mulher carregava outra função igualmente essencial, a de gerar vida. Gestar uma criança não é um detalhe biológico, é um processo longo, vulnerável e arriscado. Durante a gravidez, a mulher fica mais exposta. Depois tem o parto, que durante quase toda a história foi perigoso. E depois ainda havia o cuidado com o bebê que dependia totalmente dela nos primeiros anos. E em termos simples, perder mulheres significava colocar em risco a continuidade da tribo. Agora, perder homens significava perder força imediata, mas não necessariamente o futuro da espécie. Isso criou uma lógica muito clara que ainda dura nos dias de hoje. O homem podia ser enviado para o risco e a mulher precisava ser protegida. Hoje o homem tem que se alistar obrigatoriamente e a mulher não. Isso é só um dos milhares de exemplos que persistem na modernidade. E é aqui que começa algo que pouca gente gosta de admitir. O homem sempre foi o escudo, e o escudo, por definição, é feito para receber impacto. Desde cedo o menino era preparado para aguentar não porque alguém o odiava, mas porque ele era treinado para proteger. A dor fazia parte do papel, o medo precisava ser controlado e a vulnerabilidade era um luxo perigoso em um mundo onde qualquer fraqueza podia custar vidas. E enquanto isso, proteger mulheres e crianças não era apenas um gesto moral, era uma estratégia de sobrevivência coletiva, e isso que moldou os códigos culturais mais profundos. A honra masculina estava ligada à resistência e o valor masculino estava ligado à utilidade em momentos de crise. E quando você olha para isso com frieza histórica, você percebe algo desconfortável. O homem era importante, mas era substituível. Já a mulher era vulnerável, mas era indispensável. E essa diferença moldou gerações. O sofrimento feminino gerava proteção imediata. Já o sofrimento masculino era absorvido como parte do papel, em um nível em que se ele demonstrasse uma fraqueza qualquer, ele se tornava sem valor. Se ele caía, outro assumia. Se ele chorava, ele precisava se recompor. Não porque ninguém se importava individualmente, mas porque o sistema inteiro dependia de que ele aguentasse. E assim foi construída ao longo de séculos uma cultura onde o homem não foi treinado para ser ouvido quando sofre. Ele foi treinado para continuar. E isso não começou ontem, não nasceu em uma ideologia moderna e não é fruto de um grupo específico. É uma herança de um mundo brutal que exigia sacrifício constante. Mas o problema é que o mundo mudou. Mas a lógica emocional que a gente herdou talvez não tenha mudado junto. Graças aos avanços estruturais sociais e tecnológicos, a lógica da sobrevivência bruta começou a perder força. As sociedades se organizaram, as cidades cresceram, as leis surgiram e a violência direta deixou de ser o eixo central da convivência humana. A força física, que antes decidia tudo, passou a ser apenas uma entre milhares de habilidades possíveis. Hoje, a maioria de nós não vive mais com a sensação constante de que pode deixar de existir amanhã se alguém não estiver armado e pronto para lutar. O perigo não desapareceu, mas ele foi mediado. Hoje em dia existe polícia, justiça, estrutura. A vida moderna não exige mais que o homem esteja o tempo todo pronto para o confronto físico. E junto com isso, os papéis também começaram a mudar. As mulheres passaram a ocupar espaços que antes eram masculinos, e isso é um fato. A gente vê mulher na polícia, nas forças armadas, na política e em cargos de liderança.
Mas ao mesmo tempo, os homens passaram a ocupar espaços que antes eram vistos como femininos. Eles estão na arte, na dança, no cuidado, na educação infantil. E isso não é decadência. Isso é uma sociedade mais complexa, onde as funções não dependem mais apenas do corpo, mas sim de inteligência, disciplina, criatividade e responsabilidade. O problema é que essa mudança prática não vem acompanhada de uma mudança emocional profunda. A sociedade moderna diz que homens e mulheres agora são iguais em direitos, deveres e possibilidades. Mas na prática, o homem continua carregando o mesmo peso simbólico de antes. Ele ainda é visto como aquele que aguenta, aquele que resolve, aquele que não pode falhar e aquele que não pode quebrar. E quando tudo dá errado, ainda é para ele que o olhar se volta esperando contenção. Quando algo exige risco, ou quando o trabalho é pesado, insalubre ou perigoso, ainda é o homem que vai. E isso não acontece por acaso. A herança antiga ainda opera, mesmo que ninguém fale abertamente sobre ela. Ao mesmo tempo, algo curioso acontece. A sociedade passou a questionar a masculinidade, mas não retirou dela a cobrança. Ela tirou o respeito, mas manteve a expectativa. Ela tirou o reconhecimento, mas manteve o dever. E isso cria uma tensão silenciosa que poucos homens sabem nomear, mas quase todos sentem. Hoje se espera que o homem seja sensível, mas não demais. Que ele seja forte, mas não firme demais. Que ele seja presente, mas sem ocupar espaço. Que seja responsável, mas sem autoridade. Ele precisa se adaptar a um mundo novo, usando um código emocional antigo, e ainda assim ser julgado como se tivesse sempre errado. E quando esse homem sofre, quando ele cansa, quando ele demonstra fragilidade, a reação raramente é acolhimento. Normalmente vem silêncio, estranhamento ou impaciência, como se aquele sofrimento fosse inadequado e como se ele tivesse quebrado um acordo invisível que nunca foi oficialmente revogado. O mundo deixou de exigir que o homem se doe pela tribo, mas continua exigindo que ele aguente tudo calado. E é nesse ponto que a contradição moderna começa a cobrar seu preço. Se durante séculos o homem foi treinado para ser o escudo, o que aguentava o impacto, pelo menos havia uma lógica e havia respeito. Ele carregava peso, mas sabia por quê. Havia honra associada ao sacrifício. E hoje o que a gente vê é diferente. A cobrança sobre o homem aumentou. Ele precisa produzir, performar, controlar, ser emocionalmente inteligente, ser forte, ser sensível e precisa ser responsável por tudo ao redor. Se ele falha, a culpa é dele, e se ele quebra, a culpa também é dele. Ao mesmo tempo, a sociedade passou a tratar a mulher como algo que deve ser constantemente protegido de qualquer frustração. Não tô falando de protegida no sentido antigo de vulnerabilidade física real, mas protegida de desconforto, de responsabilidade e de consequência. Foi criada uma cultura em que muitas mulheres são incentivadas a se enxergar como emocionalmente frágeis. Como se estivessem sempre apenas reagindo a algo externo, onde errar é sempre justificável, onde falhar é sempre culpa de outro fator, e onde assumir responsabilidade se tornou quase opcional. E isso não é força de verdade. Força exige autocontrole, exige responsabilidade pelas próprias escolhas, e exige capacidade de liderar, capacidade de ser liderado, de decidir e de sustentar as próprias consequências. Uma sociedade que mima mulheres como se fossem feitas de cristal não tá fortalecendo ninguém, tá só impedindo que elas desenvolvam maturidade. E essa simetria cria um cenário perigoso, porque de um lado a gente tem homens sobrecarregados, pressionados e constantemente culpabilizados. E de outro lado a gente vê muitas mulheres sendo incentivadas a evitar qualquer responsabilidade. E quando você junta homens exaustos com mulheres super protegidas, você cria uma sociedade emocionalmente imatura. O homem começa a se perguntar por que precisa continuar assumindo tudo se nunca é reconhecido. E a mulher privada do desenvolvimento real de responsabilidade também acaba frustrada e nunca evolui além de seus próprios erros.
O ponto aqui não é rebaixar a mulher, é exigir mais dela, mais como um membro funcional da sociedade. Se queremos igualdade de verdade, ela não pode significar apenas dividir privilégios. Ela precisa significar dividir deveres, dividir cobrança e dividir responsabilidade moral e social. O homem não pode continuar sendo tratado como uma máquina de resistência. E a mulher não pode continuar sendo tratada como porcelana. Se a sociedade quer maturidade, ela precisa parar de infantilizar metade da população e parar de sobrecarregar a outra metade. Porque os homens estão sofrendo e não é drama. É consequência de uma cultura que exige tudo deles e questiona o valor deles o tempo todo. E isso precisa mudar. Não para voltar ao passado, mas para construir um presente onde força não seja culpa e responsabilidade não seja opcional. E se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essa cobrança desigual que a gente vive hoje. Curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se o botão de hype estiver disponível, aperta ele, pois isso ajuda demais a espalhar essas ideias e o meu trabalho. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.